Olá, trader! Vamos iniciar mais uma aula e essa aula é muito importante. Ela será um pouco mais longa e também teremos uma boa parte dela mostrada na tela do computador, no gráfico. Você deve estar ansioso para ver gráfico, não é? Essa é a 17ª aula, você já sabe da qualidade aqui do curso, desse conteúdo, então eu já peço logo agora o seu like. Verifica se está inscrito no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O seu comentário também é muito bem-vindo, lembrando que eu leio todos e respondo todos. Peço também que vocês apoiem essa iniciativa, abram a sua conta na corretora Equity com o meu link para que a gente mostre a força do nosso movimento. A Equity é uma corretora global com 17 anos de experiência, eleita a melhor provedora de liquidez Prime do mundo com a melhor execução de trading. É um broker Prime of Prime Tier 1 de primeira camada. Ela também oferece liquidez para diversas corretoras famosas. Ela tem sede nos Estados Unidos, em Londres, em Dubai e na Jordânia. Um spread que bate todas as outras corretoras na conta Premier, mais de 4.000 ativos para você operar e cartão na modalidade débito e crédito para você poder utilizar, inclusive nos caixas eletrônicos 24 horas. Não deixa de abrir sua conta e negociar por ela não. Uma mão lava a outra. Eu te ajudo com conteúdo de qualidade, de graça, e você apenas utiliza algo que você vai precisar utilizar. Ou eu tenho certeza que você já até utiliza em alguma outra corretora que não tem ninguém para te auxiliar, ninguém para te oferecer nada. Então, eu peço agora o teu apoio. Mas e aí? Quanto arriscar? O objetivo de todo trader, de todo especulador, de todo investidor é operar e operar bem, operar com qualidade. E a consequência desse operar bem, dessa qualidade, é que ele vai ser recompensado financeiramente. E com essa recompensa financeira, você vai montando um patrimônio e com um patrimônio você vai conseguindo ter uma estrutura para o longo prazo. Por mais que você continue pensando que no curto prazo o que importa é a construção financeira, é o dinheiro, é o lucro, isso é um pensamento muito pequeno diante da dimensão desse negócio. O objetivo sempre tem que ser o longo prazo, ainda que você opere do curto prazo. Dentro do mercado, o que a gente utiliza para fazer dinheiro é o próprio dinheiro. E isso acaba mexendo com vários fatores emocionais nossos, mas nós temos que tentar extrair ao máximo, deixar isso de lado e construir um gerenciamento, que esse gerenciamento você consiga ter boas operações, que com essas boas operações você acaba construindo um financeiro. E com esse financeiro, você vai aumentando o seu patrimônio no longo prazo. E é muito importante que você sempre lembre disso, até porque a única coisa que você não consegue controlar no mercado é o preço, para onde o preço vai. Por mais que a gente estude várias coisas, análise técnica, fundamentalista, price action, seja o que for, a real direção que o preço vai tomar nunca vai passar de uma probabilidade analisada, que pode ir ou não. E é por isso que saber quanto arriscar é importante, é crucial. Saber quanto arriscar é algo que você define antes da operação. Jamais execute um trade para descobrir depois quanto será o risco. Ou jamais calcule o risco e aumente ele depois do seu trade executado. Sempre analise todos os cenários possíveis. Particione da melhor forma possível para que os seus trades estejam dentro dos limites pré-estabelecidos. Eu vou te dar agora uma dica rápida que eu sempre faço. Vai entrar em um trade? Já definiu os pontos, o gerenciamento e tudo mais? Já sabe o risco financeiro total? Pronto, digamos que foi de $10 o risco. Já entra no trade sem contar mais com esses $10. Agora entenda, não é entrar com a mentalidade de perdedor, é entrar com aqueles $10 já realizados na sua mente. Se você traz junto desses $10 uma emoção, um medinho, tu já começa a perder o trade a partir daquele momento. Às vezes, vocês podem ver eu falando, principalmente lá no meu Instagram, quando eu estou compartilhando o meu dia a dia, eu mostro um trade e digo, estou arriscando $500 nesse trade. Quando eu falo aquilo, eu já estou totalmente consciente que aquele valor que eu separei para aquele trade
não pode mexer comigo, principalmente enquanto ele estiver flutuando no negativo. Eu vou te dar um exemplo que às vezes para outras coisas as pessoas conseguem assimilar isso de boa e quando é no trade não assimilam. Não tem um exemplo melhor que quando as pessoas fazem aquelas apostas na Mega Sena, na loteria. Tem gente que aposta mesmo, viu? 40, 50, 100, 200 reais. A probabilidade de lucro, de ganho, de retorno é beirando zero, não é? Mas o dinheiro que ela coloca lá, ela já aceita que perdeu. Nem por isso ela perde a fé em ganhar. É mais ou menos por aí que eu quero que você mentalize esse exemplo. É algo muito variável, vai muito do seu perfil. Talvez você ainda tenha que descobrir o seu perfil. Porque uma coisa é dizer, eu aceito arriscar $50. Outra coisa é ver os $50 negativos, ver eles indo embora pelo ralo. Tem gente que tem mais aptidão ao risco, tem gente que está acostumado a arriscar. Por outro lado, tem gente que tem pavor ao risco, aversão ao risco. O quanto arriscar também vai depender da quantidade de dinheiro que você tem. Tem gente que vai ter pouco, tem gente que vai ter mais. Se você tem pouco, fica mais difícil não se expor. E se você tem mais, fica um pouco mais fácil controlar o risco. Agora, você pode estar pensando aí, Vitor, e quanto é pouco? 30, 50, 100, 250, $500 é tudo pouco. E por menos que seja, a cada incremento vai ser melhor. 30 é mais risco do que 50, 50 é mais risco do que 100 e por aí vai. Entenda que é mais risco porque partimos do ponto que em porcentagem, qualquer valor de stop já leva uma boa parte do seu capital. Mas também não vai ser tão pouco capital nenhum desses valores que eu exemplifiquei, se essa for a sua realidade de conta. Porque eu vou te instruir direitinho o que e como você deve operar. Aí esses valores vão se tornar um pouco mais tranquilos. Mas como eu defino o que é e o que não é tranquilo? Aí eu te respondo, pelo tamanho da exposição da operação na conta. Por exemplo, vou relatar as configurações para um possível trade. Apareceu uma oportunidade de venda no EURUSD e o stop loss seguro para esse ativo seria de aproximadamente uns 1.500 pontos, pois está baseado na expansão com folga da média da volatilidade daquele ativo. Agora eu vou dar 3 situações para você. 3 pessoas vão fazer esse mesmo trade, só que cada uma com um tamanho de conta diferente. Mas tem um detalhe, eu não gostaria que eles arriscassem mais de 1% do total do capital da conta nessa operação. O primeiro tem uma conta de $10.000. O segundo tem uma conta de $2.000 e o terceiro uma conta de $500. O primeiro trader vai lá, abre a conta, abre um lote de 0.07 que vezes os 1.500 pontos de stop técnico vai dar $105. Uma pequena fração a mais que 1% de risco, que seria $100 pelo tamanho do capital dele. Mas está valendo. Aí o segundo faz as contas também e para se manter dentro do gerenciamento de 1%, ele vai abrir um lote de 0.01, que vai ficar um stop de $15, o que é ok. Ele está dentro do limite de $20 de stop, que seria o 1% de risco para o tamanho da conta dele. Agora um detalhe, perceba que se ele colocasse um lote de 0.02, daria $30 de stop, ou seja, 1,5% de risco. Estaria fora do gerenciamento proposto. Perceba também outro detalhe, do lote 0.01, que foi o que ele utilizou. Para o 0.02, que seria o próximo lote disponível para ele utilizar, já deu um grande diferencial na porcentagem do financeiro. O que o cara da conta de $10.000 não teria esse problema. Ele poderia variar o lote de 0.06 para 0.07 ou para 0.08, que o saldo da diferença em porcentagem seria bem pequeno, por conta do tamanho da conta dele. Ou seja, ele tem muito mais flexibilidade de gerenciamento por ter mais capital. Entendeu isso? Agora, o nosso terceiro cara, o da conta de $500, o lote mínimo que ele pode utilizar é de 0.01. Foi o que ele entrou.
Então, o stop loss dele vai custar $15, que representa 3% de risco na conta dele. Então, o quanto menor é a conta, mais risco você vai estar se expondo. Mas agora, você pode estar aí se sentindo super esperto e rindo de mim, pensando assim, mas ele quer 1.500 pontos de stop. É só eu diminuir essa pontuação de stop e eu vou ficar dentro do gerenciamento. Peraí, é um stop técnico. O stop é essa pontuação não porque eu escolhi ela, é porque para você ter chance de realmente ganhar o trade, você precisa colocar o seu stop lá para se proteger. Você pode estar pensando em diminuir esse stop para 500 pontos e utilizar o mesmo lote de 0,01, porque aí o seu stop seria de $5 e estaria dentro do 1% de risco. Só que dessa forma, você forçou um stop pela sua deficiência financeira e não pela parte técnica. E vou além. Se você já ouviu por aí afora falarem de operações com stop curtinho, tome cuidado. Enquanto mais curtinho for o stop, mais difícil vai ser de acertar o trade. Mais stop você vai tomar. É possível, mas é muito mais difícil, principalmente para você que é iniciante. Vamos agora para a tela do computador, onde eu vou apresentar um plano de gerenciamento de risco eficiente para você, que eu acredito ser saudável. Saudável, levando em consideração alguns requisitos. Primeiro, prolongar sua vida útil no trade, preservando o seu capital o máximo possível. O segundo, permitir a utilização de stops técnicos sem avançar no gerenciamento pré-determinado. E o terceiro, trazer o mínimo possível de pressão do impacto financeiro no trade em conta real, no seu psicológico e emocional. Vamos para o gráfico? Bom, vamos para a segunda parte dessa aula, onde vamos chegar aqui na parte prática. Já estou aqui com algumas anotações, já estou aqui com um gráfico. Vamos fazer esse exercício prático de montar esse gerenciamento. Basicamente, tamanhos de capitais, classes de ativos que deveriam ser mais específicas para cada um desses, lote praticamente que você pode estar utilizando, tanto de risco que você pode estar utilizando para caso você se encaixe em algum desses capitais aí, tá? Primeiro de tudo, nós vamos montar um plano de gerenciamento para dois tipos de perfis de trader. Dois tipos de perfis de trader. O primeiro tipo de perfil de trader é quem já tem mais capital ou já opera há mais tempo, já tem mais experiência. Isso, querendo ou não, é uma vantagem. E mais vantagem ainda no quesito gerenciamento. E quando eu estou falando aqui no que ter mais vantagem no quesito gerenciamento, é ter mais possibilidades de proteção. Pronto, é isso. É manter um gerenciamento melhor. E o que é manter o gerenciamento melhor? É tomar menos risco. O quanto menos risco você toma, melhor, mais eficiente tende a ser o seu sistema de gerenciamento de risco, o seu plano de gerenciamento de risco. Tá? O plano de gerenciamento de risco não é aquele que vai trazer mais dinheiro, é o que vai proteger melhor o seu capital. Vamos para frente. O segundo perfil é quem tem menos capital, que infelizmente é a grande maioria de todas as pessoas. Tá? Eu tenho números de que a maioria das pessoas que entram no mercado investe aí algo em torno de $250 e $250 é pouco capital, tá? É pouco capital. Então, quem tem menos capital ou tem menos tempo de mercado vai ser menos privilegiado, principalmente por ter menos capital, você vai ter menos flexibilidade. Levando em consideração um patamar mínimo de segurança, independente se é um trader com mais ou menos capital, um risco de, um risco de 1% por operação, ele é aceitável. Na maioria dos casos, com exceção para realmente quem tem mais capital. E eu vou dar um valor de capital para essa classe de abastados financeiramente, a partir de $20 mil. Sempre que a pessoa vai ter menos capital, vai ter 2, 3 mil, é menos capital. Menos do que isso é menos ainda capital. Para você dizer que eu estou no mercado, eu tenho bastante capital, você precisa pelo menos estar a partir de $20 mil. Vitor, então se eu não tenho $20 mil não vai dar certo? Calma, tá? Calma. Vamos lá.
Para capitais maiores que 20 mil dólares, você já deve diminuir o seu risco de 0,50 por trade, 0,30% por trade. Lembrando, o meu valor aceitável é de 1%, mas abaixo de 20 mil dólares, tá? Abaixo de 20 mil dólares. Até você chegar no que eu chamo de o crème de la crème do gerenciamento. Ou o trader profissional, o gerenciamento profissional, que é ficar entre 0,10% a 0,20% de risco por trade. É claro que você que tem pouco capital, 50, 100, 200, 300 dólares, você não vai conseguir se manter disso aqui, é impossível, tá? Perdão, não é impossível. Até é possível porque existem ativos muito mais fracionados, com menos alavancagem à vista. Então sim, é possível, mas não é praticável. Vocês dificilmente iriam praticar isso daqui. Vamos lá, vamos falar primeiro desse primeiro perfil de trader, tá? Que é quem tem um pouco mais de capital ou já opera há mais tempo. Então, eu dividi aqui em alguns tamanhos de capital, entre 1.000 dólares a 10 mil dólares. Para 1.000 dólares, você vai ter um risco moderado. O lote 0,01. Pares de moedas que você pode operar, todos eles. O lote 0,01 dá para você operar praticamente em todos os pares de moedas. Vamos botar exceção? Alguns exóticos que são extremamente voláteis. Mas também não vai ser o caso. Vai no básico, no feijão com arroz, vai naqueles principais ativos, naqueles principais pares de moedas que nós analisamos nos domingos nas análises semanais. Ficando ali dentro, tá bacana. Índices, vou ser bem sincero, com 1.000 dólares, você não deveria abrir tanto o seu leque, a não ser o US 30 Row, que na Equity é o Dow Jones, e o US 500 Row, que na Equity é o S&P 500. Talvez um HK50 Row. Talvez o HK50 também seja viável aqui, tá? Como ele é fracionado, ele começa o lote um pouco menor na Equity em específico, dá para operar ele também com 1.000 dólares. Mas por que 1.000 dólares? É porque a gente vai tentar controlar o risco. Lembre desse detalhe, tá? Criptomoedas, todas. Na Equity tem 80 criptomoedas, dá para operar cada uma delas, tá? Todas elas. Principalmente, que eu gosto e mais especial, o Bitcoin e o Ethereum. Ações, dá para operar todas também, tem muitas ações. Em breve, eu também vou colocar algumas principais ações ali na nossa análise semanal e nós também vamos poder estar acompanhando para operar ações. Criptomoedas e ações na Equity são os ativos mais baratos que existem lá. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo aqui no gráfico para a gente fazer alguns cálculos e você ver como isso funciona. Existe também uma premissa aqui, mesmo para você que vai se encaixar nesse risco de 1.000 dólares, que o 1.000 dólares você consegue sim ter um risco moderado, mas em alguns casos você ainda vai passar um pouco daquele 1% de risco por trade que a gente quer, tá? Porque lembrando, o nosso risco por trade de 1% não é você diminuir simplesmente a pontuação para chegar nesse risco. O stop ele tem que ser técnico, então você tem que adequar a técnica, o stop técnico junto com o gerenciamento para que você fique dentro de um limite de risco pré-estabelecido. Mas na maioria dos casos você vai conseguir aí fazer tranquilamente já com a conta de 1.000 dólares. Eu diria que já é ok, tá? Segundo patamar, 2.000 dólares. Aí eu já começo a dizer, você já tem um risco controlado, tá? E você vai utilizar... outra coisinha voltando rapidamente no de 1.000 dólares. Esquece o lote maior do que 0,01. Mas, Vitor, dá para colocar um lote maior? É óbvio que dá. Você tem poder de fogo, principalmente por conta da alavancagem, para colocar lotes muito maiores. Nem por isso você deveria colocar. Até porque, nesse momento, estamos buscando a consistência, não é ganhos financeiros expressivos.
Bota isso na tua cabeça. Se contenta com ganhar 1% de $1.000, dá $10. Se contenta em arriscar 10 para ganhar 10. Se contenta com isso. Isso aí, você fazendo aí uma boa assertividade no final do mês, mesmo levando em consideração os erros que você vai ter, já vai dar um resultado surpreendente que em outro momento você vai ter a possibilidade de alavancar esses resultados, de melhorar muito mais no quesito agora financeiro esses resultados, de várias formas. A gente também vai poder falar sobre isso em outros momentos. Com um capital, de $2.000, você já começa a ter um risco controlado, tá? Por que o risco controlado? Porque a maioria dos stops técnicos você vai conseguir se adequar a eles e sempre dentro de 1%. Por quê? 1% dos $2.000 dá $20 de stop. Nos principais ativos do mercado, com um lote de 0,01, você consegue se adequar a 1% de risco. E você vai ter ainda, em alguns casos específicos, tá? Vai valer a pena o risco você utilizar um lote de 0,02. Ou, no lugar de entrar já de cara com o lote de 0,02, é uma técnica que nós vamos estudar. Você vai entrar com a entrada de 0,01. Na mesma análise, você já sabendo uma nova região que você pode fazer mais uma entrada de 0,01, mantendo o mesmo stop e o risco, esse risco dessa segunda ordem, ele já foi previamente estabelecido desde quando você concebeu o trade. Eu vou ensinar como faz isso, tá? Em aulas mais pra frente. E o que é que dá para operar? Dá para operar os pares de moedas, todos os índices. Já dá para operar todos, já dá para você acrescentar aqui o S&P 500, já dá para você acrescentar aqui o Nasdaq, embora o Nasdaq ele é arisco, tá? Se você quer ter um pouco mais de previsibilidade técnica, cola mais no Dow Jones, cola mais no S&P 500. Perceba que aqui com $2.000 agora já está commodities. O que são commodities? Ouro, petróleo, tá? Ouro, no caso aqui, ó, Shell, USD.PR. O petróleo também poderia ter, tá? O petróleo também poderia ter aqui. Deixa eu ver. Petróleo também. E tá bom, commodities, ouro e petróleo está excelente. Tem outras, mas as que a gente vai ter mais análise e o que a gente acompanha são esses dois. Criptomoedas, você pode operar todas. Eu gosto de dar atenção ao Bitcoin e ao Ethereum, não preciso operar todas as criptomoedas, tá? E as ações, você também vai poder operar todas elas. Também a gente vai dar mais peso às principais. Vamos fazer um pulo agora para $5.000. Aqui eu costumo dizer o seguinte: se existe, pessoal, um capital ideal para você manter níveis de gerenciamento saudáveis no Forex, é com $5.000, tá? É com $5.000. Por quê? Ao utilizar um lote de 0,01 com $5.000, você vai estar correndo baixíssimo risco nas suas operações. Baixíssimo risco mesmo, tá? E eu recomendo, se você tem capital de $5.000, utilizar de 0,01 a 0,03. Mas, Vitor, eu tenho $5.000, você quer... Isso é um insulto. Você quer que eu utilize lote de 0,03? Cara, é isso. É isso. Não é porque você tem alavancagem disponível, não é porque você tem poder de fogo disponível que você vai estar utilizando. Você precisa se preservar. Da mesma forma que você pode usar o 0,10, 1.0 com a conta de $5.000 para ganhar 100, 200, 300, você pode perder isso. Ah, mas a minha conta aguenta, mas não é quanto a sua conta aguenta. Isso aqui é matemática, é planejamento, é gerenciamento. Você tem que levar em consideração uma sequência de perdas. E não é só a sequência de perdas, é o efeito, a consequência que essa sequência de perdas vai ter no seu psicológico e no seu emocional. E se você está aqui até agora pensando aí, isso que o Vitor fala de psicológico e emocional é uma bobagem. Você está perdendo tempo assistindo às minhas aulas, tá? Porque isso é o mais importante, eu tenho a consciência disso. Se você acha que não é importante, tá aqui só para esperar chegar nas estratégias, isso aqui vai ser só mais uma perca de tempo para você, de todas as outras que você já perdeu tempo por aí afora estudando outros conteúdos. Isso é a base. Sem a base, você não consegue chegar lá. E óbvio, com $5.000 você vai conseguir operar todos os ativos aí disponíveis, sem exceção.
Quer dizer que você vai operar todos eles? Óbvio que não. Você vai controlar o risco disso aí, tá? E o próximo aqui é quando você chegar na conta de 10 mil... Deixa eu tirar isso aqui assim, ó. É quando você chegar na conta de 10 mil dólares, porque aí agora você vai ter baixíssimo risco e você pode utilizar aí lote de 0.01 a 0.05. Vitor, jamais eu vou ter uma conta de 10 mil dólares para eu utilizar um lote de 0.01. Por que não? Por que não? Vamos fazer uma conta básica aqui de padaria. Digamos que você tem 10 mil dólares. Hoje, convertendo, daria 57 mil reais. Não, vamos arredondar aqui. Daria 50 mil reais. Vamos colocar o dólar a 5 reais. Se você tem 50 mil reais, você muito provavelmente vai conseguir uma taxa aí na renda fixa muito próxima de 1%, tá? Líquido, eu tô falando líquido, não é bruto, tá? Seria líquido. Vamos supor que você tenha 1% líquido. Você teria aí todos os meses 100 reais de rendimento. 1% né? É isso. 100 reais de rendimento com essa sua grana aqui aplicada na renda fixa. 1% de rendimento ao mês, sem risco na renda fixa ou com baixíssimo risco, tá? Até porque a renda fixa seria sem risco, porque também só é sem risco até os 250 mil reais por instituição bancária. Por quê? Porque está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito do Banco Central. Se você tem 500 mil reais, você não está protegido, só está protegido até 250 mil reais, em caso do banco quebrar. Mas, Vitor, é pouco provável. É pouco provável, mas não pode acontecer. Então você tem que saber até o nível de onde você está realmente protegido, que é zero risco, baixíssimo risco ou não tem risco nenhum, tá? Então, você fez lá 100 reais a renda fixa. Mas se você pega aqui, ó, com 10 mil dólares de capital, você faz um trade com um lote de 0.01, tá? Com lote de 0.01. Por exemplo, no ouro, que é super normal, e você pega aí, tem semanas que ele anda 10 mil pontos. E você acertou o movimento de uma semana com um lote de 0.01 vezes 10 mil pontos, vai dar 100 dólares. Ou seja, em uma semana, com baixíssimo risco na sua conta de 10 mil dólares, você teve a possibilidade de rentabilizar um mês todo de renda fixa, com um único trade de 0.01. O 0.01, pessoal, ele é dinheiro. Ele só não é dinheiro quando você fica pensando, não, mas esse mesmo trade que eu ganhei 100, eu poderia ganhar 1.000, poderia ganhar 10 mil. Aí é outra situação. Aí você já começa a dar uma certa viajada na maionese do que é a realidade. Porque o cara que tem 1.000, o 1.000 é um peso na cabeça dele. 2.000 é outro peso na cabeça dele. 5 é outro, 10 é outro. Principalmente se esse cara de 10 aqui for o mesmo cara que começou com 1.000. Foi subindo, degrau a degrau, fazendo os aportes, acumulando patrimônio, acumulando capital, juntando com lucro e conseguiu chegar a 10. E foi assim comigo, eu senti cada crescimento, cada incremento desse, tá? Agora, vamos para um segundo exemplo, que é quem tem menos capital ou tem menos tempo de mercado, menos experiência, menos feeling. Aí eu separei, né, os capitais que são os padrões. O primeiro, 50 dólares. Tá? 50 dólares, pessoal, é altíssimo risco, não tem o que falar. É lote de 0.01, porque não tem lote menor para se utilizar. Pares de moedas. O ideal é que não operasse pares de moedas. Mas se você quer operar, até para você ter uma experiência real de negociação, que seja EURUSD, AUD-USD, USD-CHF ou NZD-USD. E eu vou te mostrar agora aqui no gráfico por quê. Eu, particularmente, gosto de posicionar os meus stops fora da região de volatilidade do intraday. Ou seja, os meus stops eu caso ele junto com a minha análise técnica, o ponto técnico e gráfico que eu vou fazer a minha entrada. O meu stop ele tem que ser uma expansão da volatilidade média do dia, e geralmente 1,5 vezes o dia. Ou seja, eu coloco os meus stops fora daquela região, vamos chamar assim de volatilidade, de violinada do dia, tá? Eu coloco 1,5 vezes fora dessa região os meus stops, ou seja, então para isso eu tenho que saber a média de volatilidade do ativo. Por que eu selecionei esses ativos aqui? Porque se você for olhar dos pares de moedas, os principais, eles são os que menos têm uma média de volatilidade por dia.
Aqui no meu template, você inclusive pode ter esses meus templates aqui, basta participar das análises semanais e você abrir a sua conta na corretora Equity, tá? E se ativar negociando por ela, que você vai solicitar o acesso a mim, a minha sala de alertas, análises e trades, aonde uma das coisas que eu faço é compartilhar os meus templates sempre atualizados com as minhas análises, tá? Então, nos meus templates, você colocando no gráfico diário, aqui ó, colocando no gráfico diário, todos eles no gráfico diário aqui embaixo, talvez você não consiga enxergar direito, mas vai ter aqui, ó, ATR de 7 períodos aqui embaixo. E vai dar uma pontuação, tá? Deixa eu ver se tem uma lupazinha aqui, ó, cadê? Aqui. E vai ter essa pontuaçãozinha aqui, ó, onde tem ATR, que eu tô mostrando, ó, ATR 7. Aí nesse caso aqui tem 25,88. Nesse caso aqui, o ATR médio dele é 2.588 pontos por dia, tá? No ouro, ou seja, é muita coisa para quem tem pouco capital. Agora, vamos usar como exemplo aqui, ó, os ativos que eu falei. Primeiro, EURUSD. Chegando no... Vamos voltar aqui para o EURUSD. Olha só, EURUSD. Está no diário, a média de volatilidade do EURUSD está aqui embaixo, são 527 pontos, é menor. O próximo, AUD-USD, está aqui embaixo, 484 pontos. O próximo, o USD-CHF, está aqui, 438 pontos. E o próximo, NZD-USD, está aqui, 431 pontos. Todos eles estão na faixa entre 400 até próximo de 500 pontos. Que vezes um lote de 0,01, a movimentação de um dia já daria aí entre 4 a 5 dólares. Se eu colocar 1,5x, que é o que a minha técnica determina que eu coloque, tá? Ainda confluindo com resistências, regiões, vocês vão entender isso na parte técnica mais para frente. Calma, tá? Mas ainda confluindo com isso, eu teria stops aí de mais ou menos 600, 700, 800 pontos, stops de 6 a 8 dólares nesses ativos, que para quem tem 50 dólares, você perder 5 já foi embora 10% do seu capital. Mas é minha culpa se errar o trade ou se você errar o trade, vai comer boa parte do seu capital? Não, a culpa é porque você tem pouco capital. Então entenda que você que está com menos de 50 dólares ou 50 dólares, você está testando na prática. Eu acho isso válido, tá? Mas não vai sair boletando, não vai sair abrindo ordem a rodo. Participa da minha sala de análise de trade, junto com as minhas análises semanais e, ó, filtra o máximo que você puder filtrar para tentar aí fazer o mínimo de operações por semana possíveis, tá? E o mais certeiro possível, tá? Por quê? Porque você tem pouco capital. E saiba, você volta e meia vai precisar depositar. Vitor, mas eu vou continuar perdendo. Mas é você que está com capital muito abaixo do que seria recomendado. Eu vou até dizer, calma, que eu vou chegar aqui no que realmente seria recomendável, tá? Do que realmente seria recomendável, que pelo menos ia mexer o mínimo possível com a sua mente. Agora, o que dava para você operar com 50 dólares? Criptomoedas e ações, tá? Aqui na Equity é muito barato. Vamos dar um exemplo do Bitcoin. Pronto. Bitcoin. Eu acabei de dar um exemplo para vocês diário, tá? Diário. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês pelo semanal do Bitcoin. Perceba que eu estava no diário, agora eu estou para semanal. Resumindo, 5 dias de movimentação. Eu gosto demais desse exemplo aqui, porque isso aqui na Equity é muito barato. Digamos que ele tocou aqui, ó, no suporte dos 60 mil dólares, o Bitcoin. E eu comprei no suporte dos 60 mil dólares, coloquei o stop nos 55 mil dólares e coloquei o meu take nos 65 mil dólares. Óbvio, não é um trade que vai de um dia para o outro, embora ele pode ir. Ele tem dias de dar essa volatilidade maior do que 5 mil dólares de volatilidade, mas não é o comum, tá? Geralmente é um trade para você passar a semana e tá show. Você está tendo uma atividade de negociação real, válida, tá? 1000 vezes melhor do que conta demo, você usar esse tipo de exemplo que eu vou dar aqui agora para você. Aí digamos que você vai comprar com lote mínimo aqui nos 60 mil, coloca o seu take no 65 e coloca o seu stop no 55.
Aí você vai pegar essa ferramenta. Eu vou pegar aqui essa ferramentazinha. Daqui dos 60 aos 65, tem 5.000 pontos de distância, tá? Que são, no caso, $5.000. E aqui na Equity, no lugar de colocar o lote 0.01, que está aqui, ó, nas criptomoedas, principalmente no Bitcoin, eu consigo colocar o lote 0.0001. Eu consigo fracionar muito mais. Ou seja, eu vou colocar o lote de 0.0001, que eu vou colocar 5.000 pontos, vai dar um stop de 50 centavos de dólar para um swing trade. Agora você que tem $50, agora você já pode conversar, entre aspas, como gente grande para operar Bitcoin, porque você vai ter o mesmo poder de proteção. Ah, mas eu só vou ganhar 50 centavos nesse trade aí, se ele for no meu 65. Eu sei disso, mas é 1% do seu capital. É 1% do seu capital. Aprende a fazer isso e cresce seu capital. Depois do seu 1% vai se transformar em muito mais dinheiro. Tá entendendo como o jogo muda? E outra coisa, como é que você acha, você que tem $50, que vai fazer esse trade na prática, como é que você acha que você vai ficar dentro de você, o seu emocional, se você perder esse trade? De boa, é 50 centavos. Ah, mas 50 centavos é pouco. Beleza, então faz com $1, arrisca $1, arrisca $2 para um trade desse. $1, $2, tá entre $2 e $3, dá ainda para você arriscar, mesmo sabendo que você não está em um gerenciamento de risco ideal, mas você está numa condição aí um pouco mais confortável, um pouco mais leal. Não vou, como a gente já está aqui bem avançado nessa aula, não vou entrar também nas ações, mas nas ações vai ser o mesmo exemplo, tá? Dá para fracionar, fica muito baratinho. Em aulas práticas a gente faz lá nas ações para vocês verem também. A situação fica um pouco melhor, mas ainda é altíssimo risco para quem tem $100, tá? Aí eu coloquei aqui que você pode usar os pares de moedas, tá? O USD.PR, porque se você tem $100, agora a sua conta na Equity já é a Premier, e na conta Premier, para você ter ali os melhores ativos, vai ter o ponto PR nos ativos, tá? Então o mesmo USD, AUDUSD, STCHF, NZD-USD, as mesmas criptomoedas e as mesmas ações. Dá para você operar de boa com os seus $100. Basta apenas não ficar somente olhando no quanto dinheiro você vai ganhar, e sim na técnica que você está aprimorando. Começa a ficar mais interessante com $250, tá? Que ainda sai do altíssimo risco, você vai agora para um alto risco, que dá para você também operar esses mesmos pares de moedas aqui, tá? Dá para você operar esses mesmos pares de moedas, sempre com o lote 0.01. Tudo aqui agora é lote 0.01. Se não vai sair 0.01. $5.000 é lote 0.01. Óbvio que menos de $1.000 continua sendo com lote de 0.01. Perceba uma coisa, ó, $250 pares de moedas, esses específicos, cripto e ações. $500 pares de moedas, que também são esses específicos, criptos e ações. $750 pares de moedas, que também são esses específicos, criptos e ações. Ô Vitor, você não colocou aí ouro? Não colocou aí petróleo? Não colocou aí os índices americanos? Óbvio, porque você não tem capital suficiente para isso. Não dá para você estar operando, tá? A não ser que você diga assim, eu já sei o que eu estou fazendo. Eu posso fazer esse depósito aqui de 50, de 100, de 250, de 500, de 750 outras vezes. E estou tranquilo com isso. Beleza. Aí você pode inserir o seu ouro, que você talvez goste, ou que você acha que gosta. Eu já falei sobre isso. Eu achava que eu tinha que operar o ativo do momento, na época que era o DAX, e eu só perdia no DAX. Foi eu tirar o DAX da minha vida, eu passei a ser consistente, tá? E eu vejo muita gente com pouquinho capital insistindo no ouro. É isso. E é normal, não é uma direção. Eu conheço 200 pessoas que tem pouco capital, 100, 200, 300, e quer operar ouro. E não é um ativo para você estar operando. Por quê? Porque a média da volatilidade do ouro, eu acabei de falar no dia, é de 2.500 pontos. Para você usar um stop aí correto, eu colocaria aí pelo menos uns 3.000 pontos de colocar stop no ouro, que vezes 0.01 dá $30 de stop.
$30 de stop para você que tem 50 já era sua conta. Para você que tem 100 já foi 30% da sua conta. Para você que tem 250 já foi mais de 10% da sua conta. Tu está fazendo o que, operador? Tá fazendo o que da sua vida? Aí eu vou usar o stop curtinho. Beleza. Você só vai trocar, levar um stop de 30 por levar 5 de $6. Você fez o que da sua vida? Nada. Não fez nada da sua vida. $500. Sai fora. Sai fora. Agora, se você já é mais maduro, um pouco mais maduro, tem mais tempo de mercado, e você já aguenta, aí você coloca a partir dos $500 um ouro. Dá. 750. Dá. Um índicezinho americano. Dá. Já que você quer colocar um índice americano, você que tem 500, você que tem 750, que seja pelo menos o Dow Jones, o S&P 500, nada de Nasdaq. Por favor, faça esse favor para você mesmo, tá? É isso. Dos ativos, dos tamanhos de capital. Isso aqui são os tamanhos de capitais padrões, tá? São os tamanhos de capitais padrões, os ativos padrões, que inclusive nós vamos analisar e operar esses ativos. Então é por isso que eu estou compartilhando eles com vocês. Antes de finalizar, eu vou deixar aqui algumas dicas. Primeira dica, stop sempre técnico. Independente da técnica que você vai utilizar. O stop ele tem que ser técnico, não ele baseado pelo seu financeiro. Isso é um erro muito grande. Outra dica, se está entrando no trade e ficando com medo de perder, tem algo errado. E qual é esse maior erro que causa isso? Colocar o lote maior e ver um flutuante negativo não confortável com o tamanho da sua conta. Isso vai abalar a sua mente, o seu emocional, o seu psicológico, e daí para frente as suas decisões tendem a ser erradas, tá? Aí eu sei porque eu vejo alguns de vocês fazendo isso. Aí eu tenho $250 na conta, abrindo com lote 0.03, 0.05. Você pode fazer, você é livre, mas saiba, você está se expondo exageradamente ao risco. Em algum momento, se der ruim, se você for pego numa contramão por um erro técnico, por um erro operacional, por uma volatilidade extrema do mercado, você vai perder e vai perder muito, tá? A dica tá dada. Terceira dica. Saiba que você que tem pouco capital, infelizmente vai ter que se planejar para sempre fazer aportes. Mas que seja consciente, tá? Mas que seja consciente. Economiza na tua vida para financiar o seu estudo no trade. Mas financiar o seu estudo no trade não quer dizer que você ficar levando stop a rodo um atrás do outro, não. É fazer com consciência. Mais uma vez eu vou repetir, a nossa análise de domingo tá aqui para isso. E durante a semana, as análises que eu vou compartilhando, as oportunidades que podem ir aparecendo, os comentários que nós vamos falando, é exatamente para auxiliar nesse momento de mercado que você está. Para que você não saia aí boletando a todo momento, mas você filtre bem o que você vai estar fazendo. E a última dica, não tente fazer a alavancagem nesse momento. Por mais que qualquer resultado realizado em conta pequena, já pareça uma alavancagem. Realmente, qualquer resultado que você faz de uma conta de $100, de $150, de $50, qualquer resultado financeiro desse, em porcentagem, já dá um grande resultado em porcentagem. Mas não é porque você é um exímio trader e fez uma grande porcentagem. É pelo contrário, é porque você está nesse momento debilitado financeiramente, o que acaba que qualquer coisa, lucro que você faça, vai ser um grande lucro. Mas lembra que se for um prejuízo, vai ser um grande prejuízo. Beleza? Espero que essa aula deixe um pouco mais claro para vocês sobre risco, gerenciamento de risco, como montar o gerenciamento de risco. Óbvio que é superficial. Na prática aqui, a gente vai ter muito mais oportunidades de estudar isso. Beleza? E até a próxima aula.